concurseiros e concurseiras do Brasil! Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, toque aqui. E nesta aula eu vou falar sobre 4 palavrinhas que geram a maior confusão nas nossas provas. Os 4 tipos de porquê. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para você ser avisado quando o canal tiver alguma novidade e, se puder, compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda, enquanto eu ajudo você. Em língua portuguesa, existem 4 tipos de porquê. O porquê separado, sem o acento. O porquê junto, sem o acento. O porquê separado com o acento circunflexo. E o porquê junto com o acento circunflexo. Eu vou começar explicando para vocês sobre o porquê separado sem o acento. Esse porquê separado sem acento, ele é formado a partir da combinação da preposição por mais o pronome interrogativo que. Por isso ele é separado, porque ele é formado por 2 palavras, a preposição mais o pronome interrogativo. Conforme aprendemos na minha aula sobre pronomes, os pronomes interrogativos são utilizados para fazer perguntas. Daí o motivo desse porquê separado, ele ser utilizado para fazer perguntas. E nesse caso, o porquê separado sem o acento, ele é utilizado quando nós fazemos uma pergunta e o porquê está posicionado no início da oração. Veja só um exemplo. Por que você faltou à aula? Observe que aí o porquê está separado e está sem o acento. Está separado porque está introduzindo uma pergunta. Lembre-se que ele é formado a partir da preposição por mais o pronome interrogativo que. Então, ele faz uma pergunta. Agora, perceba também que ele não recebeu o acento. E isso aconteceu porque ele está posicionado no início da oração. Então, sempre que você for fazer uma pergunta com o porquê no início da oração, esse porquê deverá ser separado e sem o acento. Agora, esse porquê separado, sem o acento, ele também pode ser utilizado no meio da oração, sem necessariamente estar fazendo uma pergunta. Calma aí que vai ficar mais fácil. E a dica para usar esse porquê é substituí-lo pelas expressões pela qual, pelas quais, pelo qual, pelos quais, por qual, por quais. Anota isso daí. Eu vou te dar um exemplo para você observar na prática. Veja só. Quero saber a razão por que você faltou à aula. Observe que aí o porquê não está introduzindo uma pergunta e também não está posicionado no início da oração. Contudo, ele foi escrito separado e sem o acento. Mas observe que você facilmente consegue substituí-lo por uma das expressões que eu disse. Veja só, quero saber a razão pela qual você faltou à aula. Então a dica é substituir, anote no seu caderninho.
pela qual, pelas quais, pelo qual, pelos quais, por qual, por quais. Agora, o segundo tipo de porquê é o porquê junto e sem o acento. Esse porquê, ele é uma conjunção subordinativa explicativa. Na minha aula sobre conjunções, eu explico sobre ele. Veja, aqui, diferentemente do primeiro caso, nós estamos falando sobre uma única palavra, uma conjunção. Nesse caso, subordinativa explicativa. E como o próprio nome diz, esse porquê tem a função de explicar alguma coisa. Dessa forma, você irá utilizá-lo quando estiver dando uma explicação ou uma resposta. Veja no exemplo. Faltei porque fiquei doente. Observe que a expressão que veio depois desse porquê é uma explicação. E esse porquê foi escrito junto, sem o acento, por ser uma conjunção subordinativa explicativa. Agora, o terceiro tipo de porquê é o porquê separado e com o acento circunflexo no E. Veja, esse porquê também é formado a partir da combinação da preposição por mais o pronome interrogativo que. Perceba que aqui nós também estamos falando sobre duas palavrinhas, por isso elas são escritas separadamente. Mas observe que aqui o diferencial do primeiro caso é que ele recebe um acento. Por quê, professora? Porque nesse caso, esse porquê, ele também é utilizado para fazer uma pergunta, já que estamos falando sobre um pronome interrogativo. Mas esse acento acontece porque esse porquê, ao invés de ser posicionado no início da oração, ele é posicionado no final dela. Veja no exemplo. Você faltou à aula por quê? Observe que aqui também está acontecendo uma pergunta, mas o porquê ele saiu do início da oração e foi para o final. Quando ele está posicionado no final da oração, ele deve receber acento. O quarto tipo de porquê é o porquê junto com o acento. Esse porquê, ele é um substantivo. É isso mesmo. Esse porquê é um substantivo. Por isso, ele é escrito junto, porque na verdade é uma única palavra. E você pode facilmente substituí-lo por motivo, razão. Veja no exemplo. Quero saber o porquê você faltou. Quero saber o motivo. Quero saber a razão. Perceba que aqui, esse porquê, ele é escrito junto e ele recebe um acento, porque ele é um substantivo. Agora eu quero saber se vocês realmente aprenderam. E para isso, vamos para um teste. Veja só. Uma das opções completa adequadamente o enunciado abaixo. Identifique-a. Começa com um traço. Você não veio à festa? Em minha opinião, mais um traço. Você não conseguiria explicar o traço de seu comportamento de ontem pela manhã. Aliás, talvez essa seja a razão, mais um traço, você ainda não conseguiu fazer amizades por aqui. Aí você tem 4 alternativas.
já vai observando e já vai verificando qual delas é a correta. Eu vou dar um tempinho, se não for suficiente, você pause o vídeo, observe as alternativas e volte comigo para ver se você acertou. Então vamos lá. Você não veio à festa? Observe que aí o traço está no início de uma pergunta. Se você já detectou que é uma pergunta, você já deve saber que o porquê deve ser escrito separado, porque é formado a partir da preposição mais o pronome interrogativo. Agora, se ele foi posicionado no início da oração, no início da pergunta, ele não recebe acento. Então aí nós temos o porquê separado e sem o acento. Eliminamos então a alternativa B. Agora vamos para o segundo traço. Em minha opinião, você não conseguiu. Veja, observe que aí esse traço ele vem antes de uma explicação, ou seja, de uma resposta, vamos colocar dessa forma. Sempre que nós utilizamos o porquê para dar uma resposta, significa que é uma conjunção subordinativa explicativa, porque está dando uma explicação. E nesse caso, por ser uma conjunção, é uma palavra só. Portanto, porque junto e sem o acento. Aí nós eliminamos também a alternativa C. Terceiro traço. Você não conseguiria explicar o de seu comportamento. Observe que esse artigo, ele já evidencia a presença de um substantivo. E qual é o porquê que faz a função de um substantivo? É aquele que é escrito junto, porque é uma palavra só. Só que ele recebe um acento. Aqui então nós sabemos que é um porquê junto com acento. Vamos para o último espaço. Veja só, talvez essa seja a razão você ainda não conseguiu fazer amizades por aqui. E agora? Não é pergunta, não é resposta também, mas lembrem-se que o porquê separado, sem acento, ele também pode substituir as expressões pela qual, pelas quais, pelo qual, pelos quais, por qual, por quais. Perceberam? Observe aí se dá para substituir. Talvez essa seja a razão pela qual você ainda não conseguiu fazer amizades por aqui. Portanto, é o porquê separado, sem o acento. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você tenha acertado tudinho. Se ficou com alguma dúvida, comente aí. Comente também se você gostou, se você aprendeu e deixe sugestões para o próximo vídeo. Comente aí se você acertou. Eu quero saber, tá bom? Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.